Oi pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos estar meditando um texto que se encontra em 2 Reis, capítulo 5. Esse texto, ele conta a história de Naamã. Naamã, ele era comandante do exército do rei da Síria. Ele era um homem muito honrado, muito respeitado. Porém, ele estava leproso. Nessa época, a Síria estava travando guerra com Israel. E numa dessas guerras que houve, eles levaram cativo uma menina do povo de Israel. E ela foi trabalhar na casa de Naamã. Ela era escrava da esposa de Naamã. Ela vendo que Naamã era leproso, ela falou assim para sua senhora, que se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Quando a esposa de Naamã, ela ouviu isso, ela foi e contou para Naamã. Naamã, ele, sabendo da existência desse profeta, ele foi e falou com o rei. O rei pegou e entregou uma carta na mão dele e ele levou essa carta pro rei de Israel. Na carta estava dizendo pro rei que era para curar Naamã. O rei, quando ele ouviu que o rei da Síria falou assim, ó, cura o meu comandante, eu tô mandando ele aí. O rei de Israel ficou apavorado, ficou com medo. Como assim eu curar uma pessoa? Aí ele ficou com medo e rasgou as vestes. Mas Eliseu, ele soube o que aconteceu e mandou uma mensagem para o rei da Síria falando assim, manda Naamã vir aqui, manda ele vir falar comigo. E Naamã foi falar com Eliseu. Quando Naamã chegou lá, o Eliseu mandou um mensageiro falar assim para Naamã, vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Vamos estar aplicando para os nossos dias esse versículo que acabamos de ler. Muitas das vezes nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, aconteçam da forma que nós idealizamos. A gente quer definir como será realizado o milagre e até onde. Tanto que ele pensou assim, ó, vai acontecer assim, ele vai passar as mãos sobre a lepra e eu serei curado. Porém, não foi desse jeito que aconteceu. Aí no verso seguinte, tá dizendo assim, Naamã falou, não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Ele estava desistindo do milagre porque não seria como ele imaginou. Graças a Deus que Naamã ele tinha pessoas sábias por perto. Os servos dele falou assim, meu senhor, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. É muito importante nós nos cercarmos de pessoas que tenham palavras sábias para estar nos aconselhando, pessoas que têm uma visão diferente. Porém, vamos pensar mais sobre a atitude de Naamã, porque nós também agimos assim. Muitas das vezes a gente quer algo, a gente precisa de algo da parte de Deus, porém nós queremos falar como vai acontecer. Nós idealizamos algo aqui em nossa mente, falando assim, ó, vai ser assim, Deus vai fazer assim, vai fazer assim. A gente está orando, a gente está buscando a Deus por algo, só que na nossa cabeça a gente já imaginou tudo, nós pensamos tudo, como esse milagre irá acontecer. Naamã, ele nos dá um exemplo muito importante disso, de nós não pensarmos de acordo com o que Deus fará, mas de acordo com o que nós queremos que Deus faça. Que bom, né, que esses servos instruíram Naamã a fazer o que Eliseu pediu. Eles eram servos muito coerentes e trouxeram Naamã à razão. Naamã, ele ouviu os servos dele e fez o solicitado por Eliseu. Ele mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. E o resultado disso ele foi purificado e sua pele tornou-se como a pele de uma criança. E nesse texto a gente realmente pode perceber a importância de ouvirmos o que nos é dito, o que Deus nos fala.
e nós não ficarmos criando coisas em nossa mente de como nós queremos que aconteça. Porque muitas das vezes, quando a gente fica elaborando, vai ser assim, vai ser daquele jeito, nós não abrimos espaço para que Deus faça da forma dele. Enquanto a gente fica tentando de todos os meios que resolver as nossas coisas ou preparar o caminho para o milagre, porque muitas vezes a gente pensa que pode facilitar para Deus. Deus, o Senhor podia, Deus podia fazer assim, Deus podia enviar a providência desse lado ou fazer desse jeito. Porém, Deus faz da forma dele, porque sempre que Deus está fazendo algo, além de nos abençoar, ele tem um propósito além disso. Ele nos ensina também, ele nos molda. Por quê? Porque nós precisamos, se nós realmente queremos isso, nós precisamos agir de acordo com a vontade de Deus. Se nós queremos viver a vontade de Deus em nossas vidas, nós temos que estar atentos ao que Ele mostra, ao que Ele direciona, e não à forma que nós imaginamos, não no tempo que nós imaginamos. E a importância também de nós estarmos cercados de pessoas sábias, de pessoas coerentes, que têm uma palavra para nos ensinar. Outra parte que eu acho super interessante nessa história é sobre essa menina, que mesmo ela tendo sido levada escrava para a Síria, ela não perdeu a fé, ela não perdeu a confiança. Ela poderia falar assim: Deus não me guardou, Deus não me livrou, por que eu vou testemunhar dele? Por que eu vou falar dele? Mas não, mesmo assim ela cria que Deus tinha o poder, tanto que ela falou para a senhora dela sobre Eliseu. E nós, como nós agimos quando as coisas não acontecem do nosso jeito? Quando não flui como nós imaginamos, a gente continua falando de Deus, testemunhando de Deus, louvando Ele, ou a gente fala assim, parei, desisto, não vou mais cantar, não vou mais pregar, não vou mais testemunhar, porque Deus não fez o que eu pensava. Deus me permitiu entrar nesse deserto, entrar nessa situação, então eu não vou mais falar nada, eu vou ficar quieto. Muitas vezes a gente até desiste, fala, agora eu vou ficar no meu canto, não quero fazer mais nada, porque agora eu estou no deserto. Eu estou sofrendo, ou estou sendo escravizado. Porém, a nossa atitude tem que ser diferente. Nós temos que manter a fé, a esperança em Deus. Tem um louvor que ele fala sobre os sonhos de Deus, né? Os sonhos de Deus para nós, que eles não morreram. Porque muitas vezes a gente se encontra em momentos de aflição, em momentos de angústia, e parece que esses sonhos não irão acontecer. Mas não devemos desistir. Essa história de Naamã é sobre não desistir. Mesmo com as circunstâncias dizendo que não, mesmo que o milagre se apresente de uma forma que a gente não imagina, nossa, um rio que era sujo, um rio que não era bonito, poxa, tem um rio melhor, tem uma forma melhor de fazer, por que desse jeito? Mas é dessa forma que Deus trabalha, porque quando Ele faz desse jeito, Ele também trabalha o nosso orgulho, Ele trabalha o nosso ego, que muitas vezes quer que seja do nosso jeito, se não for assim, não dá. Então, realmente, nós temos que abrir o nosso coração, pedir a Deus para agir em nós, para que possamos viver de acordo com a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E o louvor que está no meu coração em relação a sobre não desistir, é um louvor da Ludmila Feber, que fala assim: não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. E hoje, peça ao Senhor para que abra a sua visão. Eu também estou pedindo isso ao Senhor. Senhor, abra a minha visão para que eu veja, para que eu perceba o que o Senhor quer, a direção que o Senhor está me dando.
Porque muitas vezes também nós estamos em meio à situação que a gente não percebe o mover de Deus. Deus está movendo, Deus está trabalhando, Deus está até falando, mas nós não estamos ouvindo, nós não estamos vendo. Então, Senhor, abre os meus olhos, abre o meu coração, abre os meus ouvidos, e que você possa estar pedindo isso ao Senhor. Continue crendo, continue confiando que Deus, ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então, prossiga, tá bom? Deus abençoe você e até a próxima.